Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. A questão 91 do Enem de 2019 é uma questão de física. O assunto é eletricidade e diz o seguinte: uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que conecta a rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. Então vamos identificar a televisão nesse circuito. Televisão, resistência igual a 50 ohms, é a última resistência aqui do circuito elétrico. Ele ainda diz que a televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts, ou seja, a televisão, sobre ela, deve ter uma tensão maior que 90 volts. Repare que temos uma resistência em série de 10 ohms, que é o cabo elétrico mal dimensionado. Ele irá afetar o funcionamento da televisão, pois a corrente que passa por ele irá alterar a queda de tensão sobre ela, alterando também a queda de tensão sobre a TV. Então nós temos aqui 90 volts, a tensão aplicada é 120, portanto, para que a televisão funcione, a queda de tensão sobre a resistência de 10 ohms deve ser menor que 30 volts, pois aplicando a segunda lei de Kirchhoff, que diz que a tensão aplicada no circuito é igual à soma algébrica das quedas de tensões. Então, se eu somar 30 mais 90, é igual a 120. Então, a queda de tensão, a soma da queda de tensão sobre a resistência de 10 ohms, a diferença estará nas demais resistências, tanto na televisão como na lâmpada. A questão pergunta o seguinte: um número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é, aplicando a lei de Kirchhoff, temos que determinar o valor da corrente que passa sobre a resistência de 10 ohms. Conforme o valor da corrente, a queda de tensão será maior ou menor. Irei ilustrar a situação da questão utilizando uma simulação computacional. Temos na tela a simulação computacional. Então, temos a tensão aplicada, 120 volts, a resistência de 10 ohms do cabo mal dimensionado, as resistências referentes às lâmpadas e aqui 50 ohms a televisão. Então, o circuito ainda não está em funcionamento. Vou colocar para funcionar, fazer a simulação. Fazendo a simulação, vão aparecer os valores. Então, eu tenho aqui sobre a televisão, nesse momento, 100 volts, uma corrente de 2 amperes, nenhuma lâmpada ligada. E aqui eu tenho sobre a resistência de 10 ohms, 20 volts, uma queda de tensão de 20 volts, e uma corrente de 2 amperes. Então, 20 volts mais 100 volts, 120 volts. Agora irei ligar uma lâmpada. Liguei uma lâmpada. O que aconteceu? A tensão, a queda de tensão sobre a resistência de 10 ohms passou para 24 e a queda de tensão sobre a televisão diminuiu para 96 e a corrente diminuiu. Irei acionar outra lâmpada agora. Acionei outra lâmpada. A queda de tensão sobre a resistência de 10 ohms passou a ser 27 volts e a tensão sobre a televisão, 92 volts. Somando a queda de tensão da televisão com a queda de tensão na resistência de 10 ohms, vamos ter, conforme a lei de Kirchhoff, 120 volts. Irei acionar mais uma lâmpada. Acionando mais uma lâmpada, temos uma queda de tensão sobre a resistência de 10 ohms, 31 volts, e a queda de tensão sobre a televisão, 88 volts, ou seja, a televisão parou de funcionar, pois a tensão sobre a televisão é menor que 90. Portanto, respondendo à questão alternativa correta, será funcionamento de no máximo 2 lâmpadas. Ao acionar 3 lâmpadas, a televisão deixa de funcionar. Vamos agora nos cálculos. Conforme visto na simulação computacional, a queda de tensão sobre a resistência de 10 ohms terá que ser menor que 30 volts, pois se for maior que 30 volts, a televisão deixará de funcionar segundo a lei de Kirchhoff. Então vamos calcular a corrente máxima que poderá passar sobre a resistência de 10 ohms, aplicando a lei de Ohm. Então a corrente tem que ser menor que a tensão aplicada sobre a resistência dividido pela sua resistência. Então, considerando que a tensão máxima é de 30 volts, a corrente tem que ser menor que 30 dividido
pelo valor da resistência, 30 volts, dividido pela resistência, que é 10. Então a corrente tem que ser menor que 3 amperes. Se a corrente for maior que 3 amperes, a televisão deixa de funcionar. Verificando agora a simulação computacional, a corrente sobre a resistência de 10 ohms, 3 amperes, ou seja, maior que 3, a televisão não está funcionando, pois a queda de tensão sobre a televisão, 88 volts, menor que 90. Agora irei desacionar um dos interruptores. Desacionei um dos interruptores, a corrente ficou menor que 3 e a televisão passou a funcionar, 92 volts. O mínimo que a televisão precisa é 90 volts. Essa corrente é a corrente total do circuito, pois a resistência de 10 ohms está em série com a alimentação de 120 volts. Então, para determinar quantas lâmpadas serão acionadas, o número máximo de lâmpadas, vamos calcular a resistência total do circuito. Então, para calcular a resistência total, ele tem que ser maior que a tensão aplicada dividido pela corrente considerada. Então, a tensão aplicada é 120 volts, dividido por 3, que é a corrente que nós calculamos. A resistência tem que ser maior que 40 ohms. Então, a resistência do circuito tem que ser maior que 40 ohms. Então, agora vamos calcular a resistência total do circuito. Vamos redesenhar o circuito. Como são 5 lâmpadas, irei começar com 2 lâmpadas para agilizar a resolução da questão. Então, vamos redesenhar o circuito. Redesenhando o circuito com 2 lâmpadas acionadas. Então, eu tenho 2 lâmpadas acionadas, 2 resistências de 200 ohms. Podemos resolver esse circuito paralelo de forma rápida, aplicando uma dica. Quando existem 2 resistências de valores iguais em paralelo, a resistência equivalente é igual ao valor da metade de uma delas. Então, eu posso reduzir essas 2 resistências de 200 ohms a uma de 100. Então, vamos redesenhar o circuito novamente. Agora eu tenho uma resistência de 100 com outra resistência de 50 em paralelo. Então, podemos fazer de modo rápido também, aplicando a seguinte fórmula. A resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Ou seja, as 2 resistências paralelas. Então, vou nomear uma como R1, a outra como R2. E agora substituir os valores. Então, R1 é 100, então será 100 vezes R2, que é 50, dividido por 100 mais 50. Então, eu vou ter como resultado 5.000 dividido por 150, aproximadamente 33,3 ohms. O resultado do circuito paralelo, irei somar com a resistência em série, então vou redesenhar o circuito agora. A resistência total do circuito será, então, portanto, igual a 43,3 ohms, ou seja, maior que a resistência total mínima, ou seja, com 2 lâmpadas acionadas, a televisão continua funcionando. Agora vamos considerar 3 lâmpadas acionadas. Vou aproveitar o cálculo já efetuado, esse conjunto que estou destacando. Nós já calculamos a resistência equivalente, que é 33,3 ohms. Agora vou acrescentar mais uma resistência de 200 ohms, que é o acionamento de mais uma lâmpada. Então, vou utilizar a fórmula da resistência equivalente. Eu vou ter 33,3 multiplicado por 200 e 33,3 mais 200 no denominador. Então, fazendo a multiplicação, eu vou ter 6.660 dividido por 233,3. Fazendo a divisão, aproximadamente 28,5 ohms. Agora, adiciono essa resistência equivalente, a resistência em série, 10. Então, 10 mais 28,5, o resultado será 38,5 ohms. Ou seja, é menor que a resistência mínima para que o circuito funcione. Ou seja, a alternativa correta da questão, a alternativa B, 2. Com 2 lâmpadas acionadas, a televisão funciona. Com 3 lâmpadas acionadas, a televisão não funciona. Vamos só rever na simulação computacional. Então, revendo na simulação computacional, 2 acionamentos, 2 lâmpadas acionadas, a televisão está funcionando, que a tensão sobre ela é maior que 90 volts. Acionando mais uma lâmpada, vamos ter uma queda de tensão. A tensão sobre a resistência de 50 ohms será menor que 90 volts. A televisão deixa de funcionar. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.